Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a Elisângela Martins, professora de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino de Governador Valadares. Na aula de hoje, conheceremos os verbos, mais uma classe de palavras da nossa língua portuguesa. É uma classe muito importante. Você sabe por quê? Vem comigo que você vai ficar sabendo. Porque ela está no centro das construções que chamamos de orações. Toda frase que tem um verbo na nossa língua portuguesa é chamada de oração. E qual é a função do verbo? Qual é mesmo? A função do verbo é expressar ação, estado ou fenômeno da natureza. Vamos a um exemplo. Quando eu digo, nós estudamos todos os dias. Essa expressão verbal, a forma do verbo estudamos, vem do verbo estudar. Indica o quê? Uma ação, que geralmente é a principal associação que nós fazemos à classe dos verbos, já que os verbos indicam uma ação, certo? É sempre muito importante nós sabermos a função de cada palavra dentro da classificação, dentro de um contexto. Mas os verbos também podem indicar estado. Por exemplo, se eu digo o tempo está frio ou o tempo está quente, eu estou utilizando o verbo estar, que nesse caso não representa uma ação, e sim um estado. E o terceiro uso do verbo, a terceira função do verbo, qual é? Qual é mesmo? Indica fenômeno da natureza. Esses verbos de fenômenos da natureza têm uma característica especial. Não são conjugados, ou seja, eu não vou colocar esses verbos junto com as pessoas do discurso. E eu te pergunto, quais são as pessoas do discurso? São eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, que são os pronomes, né? Darei um exemplo. Quando eu falo, trovejou a noite inteira. Esse verbo trovejar não tem uma pessoa executando essa ação. A ação há uma indicação de fenômeno da natureza, ou seja, aquilo que a natureza por si só faz. Deu para você entender? Vou repetir. Os verbos indicam o que mesmo? Indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Você encontrará o verbo desta frase. Você é capaz? Vamos lá? As mulheres fizeram um doce. Qual é o verbo dessa frase, gente? Qual é? Qual é? Vamos lá? Fizeram. Muito bem, se você disse fizeram. Indica a ação de fazer. Portanto, fizeram é o verbo da frase, certo? Acertou aí? E nesta frase, qual é o verbo e o que ele indica? Presta atenção, vamos comigo? Marina viajou para Governador Valadares. Então, vamos lá. O verbo dessa frase é? Qual é o verbo? Viajar. Viajou, né? Indica o quê? A ação. Indica uma ação. E que ação é essa? A ação de viajar. Se você acertou, parabéns. E vamos a mais uma atividade. Serenou durante o dia em Ouro Preto. Você é capaz de encontrar o verbo nesta frase? Muito bem, se você disse serenou, que é o quê? Um fenômeno da natureza. Observe também que quando falo serenou, automaticamente se entende que é um fenômeno da natureza, certo? Vamos conhecer agora as flexões dos verbos. Os verbos apresentam distinções, variações. O que é isso, professora? Prof, tá doida, né? Tô não, você vai entender. Venha comigo, não saia daí que você vai entender. E sair daqui, ó, craque em verbo. Vamos lá? Você saberá agora variação. O que é? Significa que variam de acordo com os grupos com os quais se referem. Vamos ao primeiro grupo ou primeira flexão, que são flexões de pessoas e números. E são fundamentais, porque os verbos se relacionam com as pessoas do discurso. Lembram que eu disse? Quais são? Eu, tu,
ele ou ela, ou nós, vós, eles ou elas. Eu tenho a primeira pessoa do singular, eu, e a primeira pessoa do plural, nós. A segunda pessoa do singular, tu, e a segunda pessoa do plural, que é vós. E a terceira pessoa do singular, ele ou ela, e a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Tudo certo até aí? Vamos continuar? Vou chamar sua atenção para um detalhe. Fique atento a esta curiosidade, muito comum na oralidade de pessoas de algumas regiões brasileiras. A segunda pessoa do singular, tu, e a segunda pessoa do plural, vós. Vamos falar sobre estas duas pessoas do discurso. Você deve estar achando estranho e pode até estar se perguntando, mas aqui ninguém fala tu ou vós? Realmente, essas duas pessoas do discurso não são muito utilizadas. Vejam bem, eu não estou falando que elas não são usadas, mas que estão sendo ressignificadas, transformadas ao longo dos tempos, né? Vão mudando. Muita gente já utiliza a segunda pessoa como você ou vocês. Algumas regiões do Brasil utilizam muito o tu, mas nem sempre utiliza o tu conjugado da forma correta. Vou dar um exemplo. Eu quero, tu queres. Esta é a forma correta de se falar, o verbo, ok? Tem gente que acaba utilizando o tu com um verbo numa conjugação de terceira pessoa ou primeira, ou até mesmo uma variação que não corresponde à correta. Usando assim o tu de forma errada. Por exemplo, tu quer fazer isso? Bom, essa construção não faz parte dentro das normas padrões das regras da língua portuguesa. Mas é comum muitas vezes na oralidade. E tem pessoas que utilizam o tu dessa forma. Gente, eu falei um pouquinho sobre esta curiosidade para vocês observarem a importância da conjugação verbal correta. E como eu já disse anteriormente, é muito comum hoje que a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural sejam usados o quê? Você e vocês. Isso na oralidade. Agora vamos então à terceira pessoa do singular e do plural. A terceira pessoa do singular, que é ele ou ela. E a terceira do plural, qual é? Eles ou elas. A primeira, segunda e terceira, essas são as variações de números. Vale lembrar que, em língua portuguesa, quando eu estou falando de números, eu estou falando de quê? De singular e plural. Falaremos agora dos tempos verbais. Você sabe quais são? Vamos começar por 3 deles. Vem comigo, vamos aprender. Temos o pretérito, também conhecido como passado. Presente, que é o agora. E o futuro. Vamos conhecer cada um deles? Vem comigo. Vamos conhecer as variações de tempo. Eu tenho tempo pretérito, que é o que já aconteceu, o que já fiz, aquilo que já vivemos, que já foi vivenciado. Quando eu digo, por exemplo, nós comemos um bolo, há uma indicação de tempo, processo que já aconteceu, uma ação já ocorrida. E esse tempo que já passou, chamamos de passado ou pretérito. Vamos localizar as ações sempre dentro de um contexto, dentro de uma linha do tempo. Então, os que já aconteceram fazem parte do pretérito, do passado, do que já passou. Um exemplo, ontem eu fiz uma série de exercícios. Você é capaz de encontrar o verbo nessa frase e dizer em que tempo ele está? Parabéns, se você encontrou aqui, ó. Se você foi capaz de encontrar o verbo fiz, identificar que ele está no passado ou pretérito, como também é conhecido. Vamos a mais um exemplo? Olha isso aqui. Eles brincaram muito no parque. Eles brincaram muito no parque. Qual o verbo dessa frase? Exatamente, brincaram.
E quando eu falo, eles brincaram muito no parque, dá uma ideia de quê? De algo que ainda vai acontecer? De algo que está acontecendo ou de algo que já aconteceu? Muito bem, se você respondeu o que já aconteceu, ou seja, passado, pretérito. Então, o verbo está no tempo passado, no pretérito. Deu para entender o tempo passado quando nos referimos ao já acontecido, né? Tenho certeza que você aprendeu. E as questões, e as ações que estão acontecendo? Será que fazem parte de algum tempo? Então, veremos juntos se faz ou não. Vem comigo. As que estão acontecendo, ou seja, as que estão presentes, fazem parte do tempo, sim, do tempo presente, que é muito comum no nosso dia a dia. Quando eu digo, por exemplo, todos os dias eu como banana com aveia, o verbo como está no presente, do indicativo, que está indicando a ação de comer. O presente é também utilizado para indicar ações recorrentes, como a Terra gira em torno do Sol. Bom, essa é uma ação recorrente. O verbo gira está sendo utilizado no presente. Vamos aos exemplos para fixar melhor? Olha isso aqui. Camille come a macarronada. O verbo come indica ação que acontece no momento em que a frase é dita, ou seja, naquele momento presente. Assim, entendemos como tempo presente a ação que acontece no momento em que falamos. Deu para entender? Vamos comigo, vamos aprender mais um pouquinho. Mais uma vez, temos o verbo no presente na frase Emily bebe água de coco na praia, que indica o quê? Ação que está acontecendo agora. Vou repetir. Tempo presente indica algo que está acontecendo agora. Entendeu, né? Então vamos lá. E o futuro? Como fica? Como será? O futuro é algo que ainda vai acontecer. E são verbos que indicam processos que não aconteceram, que ainda virão, que virá. Quando eu digo amanhã visitaremos a Débora, isso quer dizer que amanhã é futuro, certo? Logo, o verbo da frase, que é visitaremos, está no tempo futuro. Gostou? Comprarei alguns livros para estudar. O verbo da frase é o quê? Comprarei. E quando eu digo comprarei, significa que ainda não comprei. Algo que estou planejando fazer. Ainda vou comprar. Neste caso, estamos falando do tempo futuro, que ainda virá. Vamos a esse exemplo aqui. Vamos comigo? Leia aqui comigo. Amanhã, quando me levantar, tomarei um delicioso café da manhã com meus pais e sairei para minha caminhada. Quando voltar, almoçaremos todos juntos e comemoraremos o Dia dos Pais, com muito carinho e alegria. Gostou? Esse texto está no futuro. São várias ações que eu estou planejando para que ainda aconteça. Eu estou planejando. Então, é futuro, um momento que ainda não chegou, que ainda virá. Hora de praticar. Vamos às atividades? Vamos fazer juntos? Venha comigo. Vamos lá. Chovia muito durante a noite. Olha aqui. Chovia muito durante a noite na minha cidade. Temos nessa frase o verbo que indica fenômeno da natureza. Você sabe qual é? Qual é o verbo dessa frase aqui, gente? Fala para mim. Muito bem. Se você disse que nessa frase o verbo é o quê? Qual é? Você é capaz de responder para mim? O verbo chovia, né? Vamos a mais uma aqui. Esse livro é lindo. Se você disse que é o verbo nessa frase, mais uma vez você acertou. Parabéns. Chovia e são verbos das frases que acabamos de ver.
Então, vamos frisar o que é verbo mais uma vez. Verbo é o que mesmo? Você consegue se lembrar aí na sua casa? Verbo é a classe de palavras que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Vamos analisar juntos mais uma frase? Essa aqui. Joana viajou para o exterior. Qual é o verbo? Muito bem, se você disse que viajou, é o verbo dessa frase, pois indica uma ação. A ação de quê? De viajar. Agora, falaremos das estruturas do verbo. Vamos lá? As mulheres farão um doce. Nesse caso, olha a frase aqui. Tem um doce gostoso aqui, não tem? Então, as mulheres farão um doce, só que elas não fizeram ainda. Nesse caso, farão, está no qual tempo mesmo? Futuro. Muito bem, farão ainda vai acontecer, né? Acontecerá. Vamos a mais uma. Estou fazendo um doce. Nesse caso, o verbo está em qual tempo? Você é capaz de identificar? Eu tenho certeza que sim. Está no tempo presente. Algo que está acontecendo. Vamos agora fixar as terminações e conjugações verbais? Os homens cantaram lindamente. Qual é o verbo e o tempo verbal da frase? Olha que lindo aqui. Os homens cantaram lindamente. Qual é o verbo e o tempo? Você disse cantaram? Muito bem, parabéns. E se você disse que o tempo é o pretérito ou passado, você também acertou. Parabéns. Agora vamos à nossa última frase desse exemplo. Vem comigo. Assinale a alternativa em que a palavra destacada não expressa uma ação. Eu, um desconhecido, entrou carregando uma caixa grande. B, parecia pesada. C, então fechou a porta. Vamos analisar juntos? Muito bem se você marcou a alternativa B, porque o verbo parecia indica um estado. Parecia pesado, né? Muito bem se você acertou. Então, parecia não indica uma ação. E agora é com vocês. A nossa aula chegou ao fim. Para mais atividades como essa, acesse a plataforma smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto da sua tela. Lá vocês encontrarão atividades relacionadas ao tema da aula de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube SMedGV. E pratiquem, pessoal, porque é praticando que a gente aprende. Até a próxima. Espero que você tenha um excelente dia.